Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E qual é o melhor banco para investir, comprar ações do mercado financeiro? Sempre são uma boa ideia, né? Banco costuma pagar muito dividendo e alto potencial de crescimento. Mas o que a gente deve fazer nesse cenário? Agora trouxe o Rafa para falar aqui com a gente. Fala, Ricardo, tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem, cara. Vamos falar dos bancos então, né? Bora, vamos falar dos bancos porque boas opções de investimento sempre existem e eu sei que você é um fã do setor financeiro na Bolsa de Valores, né? Isso, vamos falar aqui, né? Pegando os quatro bancos, os quatro grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Ótimo. O que a gente tem visto de forma geral, né? Os bancos mostrando um crescimento no lucro, né? Na última linha ali, mostrando uma melhora na rentabilidade. A gente vive, né, um momento onde o crédito está crescendo. O crédito tem cresceu muito ano passado, né, mas continua ainda crescendo, isso é importante, porque é onde o banco ganha dinheiro. O banco, na sua essência, você já me falou isso uma vez, é uma frase que eu sempre guardo, né? O negócio do banco é esse, né? É emprestar dinheiro, é crédito. É crédito, é né? isso. E ganha dinheiro em cima disso, né? Exato, ele capta das pessoas, né, faz a captação com o famoso, o funding barato, né, porque as pessoas aplicam ali um CDB, em outros investimentos, uma taxa muito próxima ao CDI, né, ou a Selic ou até menos, e o banco empresta na outra ponta e a expertise dele é isso, controlar. E aí o banco ele pega esse dinheiro super barato, empresta para alguém super caro e ele fica com essa diferença. E ele fica com essa diferença. Lógico que ele tem que controlar a inadimplência, que é muito alto, né? Então as provisões, aí, os calotes, né, acabam ficando ali. Então esse é o trabalho dele, saber qual é o momento de emprestar, quanto e qual a taxa para cada um. E sabe que eu estava vendo uma reportagem outro dia falando sobre o setor financeiro, os bancos no Brasil, e olhando os bancos norte-americanos também. Aqui o ROI, né, essa lucratividade em cima do que ele tem, né, de ativos, é muito maior do que bancos americanos. Então o pessoal olha para o banco no Brasil e fala, esse é um bom negócio. É um bom negócio. A gente fala aqui que os bancos, né, pegar aqui, de forma geral, eles, os quatro aqui, com uma rentabilidade, com um retorno sobre capital acima de 20%. Olha aí, então, isso daí, um cara, quase não existe, né, em outros mercados. Exatamente, então é um bom investimento, com crédito crescendo, né, ou seja, então melhora a linha ali de receita dos bancos, e com um crescimento também na linha de serviços, né, mesmo com a entrada dos bancos digitais, com serviços grátis, os grandes bancos, eles não é que eles estão perdendo o mercado, né? As linhas de receita de serviços continuam crescendo menos, mas ainda crescendo, e esses bancos conseguem gerir muito bem, né, as despesas. Então os custos aí estão sob controle. Então, de forma geral, a gente vê esse crescimento, essa melhora e um ambiente bem favorável para todos eles. Ótimo. Daqui a pouco eu vou te perguntar também sobre a questão dos dividendos, né? Porque os bancos, como a gente viu, estão lucrativos, né? Mas agora falando especificamente, então, aqui a gente tem na mesa 4 opções de investimento, né? 4 bancos, os mais famosos no Brasil, que têm ações listadas na Bolsa: Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. E aí eu queria te perguntar, Rafa, então, dentro da sua linha de pensamento, né? Qual que seria o banco mais interessante? Porque eu sei que você tem uma estratégia de investimentos que vem daquela ideia do top-down, né? Sim. Então, antes da gente falar qual o melhor banco, explica pra gente essa linha de raciocínio que você utiliza. Eu utilizo muito top-down, que é do topo, né, para baixo, que é começar a olhar o cenário econômico, entender o que está acontecendo e achar os setores, e depois dos setores achar quais são as melhores ações, né? Então, dentro do que está acontecendo no Brasil, que a gente vê um crédito crescendo, desemprego reduzindo, inflação caindo, né, sob controle, uma atividade econômica crescendo, né, mais do que a maioria das economias, tudo isso favorece aos bancos, a atividade de crédito e serviços. Então, estar posicionado em bancos é extremamente importante e atrativo quando a gente olha para a valuation. Então, essa estratégia me diz, tem que ter bancos na carteira. Tá, então essa estratégia, o top-down, é essa parte já histórica, né? Porque você já trabalha há muito tempo no mercado, já deu sucesso, né? Esse tipo de pensamento. Desde 2008, e grande parte dos fundos de investimentos no Brasil utilizam, né? Não dá para não olhar para o macro no Brasil, país que é tão cíclico, para investir em ações. Tá? Então é super importante aqui a gente estar olhando, de fato, né, para o cenário, para o macro, que é importantíssimo. E até nesse momento, Ricardo, eu vou aproveitar que a Levante, né, a gente lançou a Levante Asset, e nos próximos dias, né, teremos aqui o nosso primeiro fundo de investimento
dentro da Levante Asset, né? Então o responsável é o Felipe Bevilacqua, meu irmão, está gerindo, e o primeiro fundo será inspirado na minha estratégia, legal. estratégia macro do Carta do Estrategista. Então vou deixar o link para o pessoal acompanhar os vídeos falando sobre esse novo fundo que a Levante está lançando. Então, pessoal, recomendo. Então, acessem esse link, está na descrição, porque o pessoal da Levante aqui, eu vim aqui visitar eles hoje, eles me falaram que prepararam uma série com 3 vídeos explicando também em detalhes essa estratégia, por que ela foi tão vencedora ao longo dos últimos anos e como que vai ser, então, essa nova fase, esse fundo de investimento que todo mundo vai poder colocar o dinheiro para render nele também. Exatamente. O link a gente vai deixar aqui embaixo, a série gratuita para assistir, né? É isso aí. Boa. Então, Rafa, vamos lá. 2 questões. Pensando em dividendos e pensando também sobre qual o melhor banco dentro das 4 opções. O que você tem olhado no setor como um todo? Vamos separar aqui, né? Então tem 3 bancos. Os privados, né? Então estou falando de Itaú, Bradesco e Santander, e Banco do Brasil, que é estatal. O que a gente tem quando a gente olha para a valuation, né? Uma métrica aqui para a gente entender se está caro ou barato. O Banco do Brasil é o mais barato possível. Mas existe um risco aqui de incerteza daqui para frente o que pode acontecer. Risco político, né? Risco político, né? Que é quais as decisões que o banco vai tomar, e isso pode prejudicar o lucro do 2023, 2024, 2025. Até por isso que ele é o mais descontado, né? Porque ele é o mais arriscado entre todos. Então, minha recomendação é ficar de fora. Então não apesar de ser o mais barato, na minha visão, não vale a pena o risco. Está barato, mas pode ser que fique mais barato ainda, né? Ou seja, pode ser que caia. E o que um investidor não gosta, pelo menos eu não gosto, é de incerteza. Exato. Né? Então eu também não sou muito fã das estatais. E aí quando a gente olha para os outros 3, né, estão sendo negociados a múltiplos muito próximos, né, de valuation. E por qual é a minha preferência? Bom, minha preferência é pelo Itaú. Tá? Itaú é meu preferido no setor. Por quê? Na minha visão tem a melhor gestão. Então, assim, gestão estratégica, gestão de visão de banco. Ao longo dos anos, né, ele sempre se posicionou à frente principalmente do Bradesco. Tem mostrado um crescimento forte do lucro em 2022. Então, crescimento do lucro, uma visão estratégica positiva. E quando a gente olha também para o lado de dividendos, a gente vê aqui que ele pode distribuir, tá? Estou fazendo aqui uma simulação. Então, o lucro do Itaú deve ser por volta de 30 bilhões de dólares em 2022. Em 2022, um lucro de 30 bilhões. 30 bilhões. E aí, quanto ele pode distribuir, né? Ou quanto pode gerar de dividend yield para o investidor? Entre 4,5% e 8%, dependendo de quanto ele decidir distribuir. E aí é legal a gente explicar para o público, então, que uma empresa, ela tem lucro, né? E por que a gente investe numa empresa pensando em dividendos, por exemplo? Porque essa empresa tem lucro e ela divide com os acionistas, né, em forma de dividendos. Então, o primeiro ponto que o Rafa traz aqui para a gente é: essa empresa está sendo lucrativa? Então, a gente acabou de ver que em 2022 o Itaú está com um lucro gigantesco. Agora vem uma segunda decisão da empresa, que é quanto desse lucro ela vai realmente distribuir para os acionistas e quanto que ela vai reinvestir. Por isso que você deu essa simulação que o dividendo pode ir de uma casa de 4% a 8%, né? Isso, de 4,5% a 8%. Se ele distribuir na média do que ele distribuiu pré-2020, ele distribuía por volta de 70% do lucro. Então isso dá 8%. Se ele distribuir 40%, um pouco mais conservador, esse dividend yield dá 4,5%. Na média, quanto que ele distribui? 70% dos lucros. Ah, tá. É que ficou uns anos sem distribuir, né? Em 2020 e 2021, a distribuição foi reduzida em função de normativa. Mas aí tá com caixa, então, né? Sim. E esse é o ponto, né? Tem uma posição relevante, eles estão mais conservadores dado o momento, né? Mas a gente pode ver em algum momento aqui um dividendo extraordinário. Qual que é o ponto, né? Quando você investe numa empresa que distribui ou que tem um lucro forte, né? Ela vai acabar distribuindo em algum momento porque ela não consegue reinvestir todo esse dinheiro que é gerado. É um banco já maduro, bem posicionado, cresce, sim, mas gostaria que ele conseguisse reinvestir todo esse lucro a um retorno de 20%. Sim. Mas isso não é possível, então ele tem que distribuir. Mas a gente vai ver um dividend yield bom aqui, num banco descontado, conseguindo captar esse crescimento da economia, bem posicionado aqui. Então, assim, o banco ele pode reinvestir nele mesmo. Se ele conseguir 20% de retorno sobre aquilo que ele coloca nele, poxa, excelente para o acionista. Mesmo que não venha na forma de dividendos, vai vir em crescimento, né? Exato. E me diz uma coisa, Rafa, agora pensando assim numa montagem da carteira de investimentos, assim, por exemplo, qual seria um percentual
nas ações de um setor financeiro, setor bancário, por exemplo? Que você segue essa estratégia, né? Ou, por exemplo, esse fundo do estrategista, que é essa tendência, essa ideologia que vocês têm aqui na casa, como que vocês dividem mais ou menos para uma carteira ficar equilibrada? Vamos lá. A gente olha muito para o índice Bovespa. Tá. Assim, como é que a gente vai estar em relação ao índice? Então, assim, a posição financeira, né, é próxima a 20%. No Ibovespa? No Ibovespa Tá. e no fundo também. Ah, tá? ok. A gente pode oscilar isso para cima ou para baixo em alguns momentos. Nesse Tá. momento, ela está praticamente ali próxima ao índice. Mas é uma posição relevante e é um setor que é extremamente relevante aqui na nossa economia. Então, a gente gosta de estar posicionado. Muito bom. Então, pessoal, eu vou deixar mais uma vez a dica de vocês acessarem esse link que está na descrição, porque aí o pessoal aqui da Levante preparou esses vídeos para explicar mais também sobre essa alocação, sobre a estratégia em si, né, por trás disso tudo. Sim, está tudo explicado nesses 3 vídeos. E nosso primeiro fundo aí, para quem quiser conhecer, né, para quem quiser ter acesso à estratégia, sem precisar, de fato, ali comprar as ações, mas só com a facilidade de um fundo de investimento. Muito bom, excelente. Então, galera, eu vou pedir para vocês também deixarem aqui nos comentários dúvidas, sugestões, o que mais vocês quiserem saber. Quem sabe eu trago aqui o Rafa para conversar com a gente de novo. Obrigado, Cara, Ricardo. valeu. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.